Transamérica 950 ou também conhecido como 10 para as 10. Na Transamérica, Corpo em Movimento. Muito bem, nós já estamos aqui no estúdio com a educadora física Monize Gletzel para falar do Corpo em Movimento. Monize, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia a todos. Atletas de fim de semana. Eu já vi falar bem, já vi falar mal disso. Não há bônus sem ônus, né? É, exatamente. Ninguém melhor do que você, como educadora física, para falar sobre isso. Alguns dos benefícios de se envolver em atividades esportivas ou de exercício físico apenas nos fins de semana. O exercício físico, como eu falo várias vezes aqui, ele é mágico. Então, os atletas de final de semana geralmente são aquelas pessoas com um dia a dia muito corrido, Sim. que não tem tempo, né? Que fica o tempo inteiro trabalhando, família, casa. E aí, muitas das vezes, deixam apenas o final de semana para a prática desse exercício. Um dos benefícios muitas vezes, são esportes que são praticados em família, com filhos, com esposa, em grupo. Então, a gente libera, através do exercício, serotonina, dopamina, hormônios da felicidade, que faz bem ao organismo, que fazem bem, que dão aquela sensação de prazer, de bem-estar. E um tempo que a gente passa com a família também, principalmente quando esses exercícios são relacionados ao esporte, a uma tribo que você pertence. Então, esses são um dos benefícios de praticar o exercício físico no final de semana. Porém, o que eu costumo falar? Esses exercícios são regados ao churrasquinho, à cervejinha, que vem muitas vezes durante o exercício. A pessoa não espera nem acabar. Nem acabar. E isso se torna um risco para as pessoas, porque você fazer um exercício consumindo álcool, comendo muita carne, desidratando, não tomando água, isso pode levar a uma hipertermia, isso pode levar a lesões, isso pode levar a contraturas musculares, infarto e até mesmo a morte. Nós temos muitos casos de pessoas que chegam a um infarto e a morrer, de morte súbita, né? Porque são muitas vezes atletas de final de semana e não estão preparados e condicionados para tal esporte. Exatamente. Você levar o seu corpo a um limite costuma ter. Nós tivemos um exemplo agora recentemente, né? Infelizmente, um atleta, né? Praticando ciclismo. Sim, foi esse final de semana. Foi esse final de semana, pois é. Teve um infarto na rodovia 040, lamentavelmente. É um atleta. Todos estamos correndo esse risco, infelizmente. Daí a importância, como eu falo todas as vezes que eu venho aqui, de procurar um cardiologista sempre, antes de né? iniciar o seu exercício físico. Porque o cardiologista ele vai te pedir uma série de exames que vai poder te falar se você está apto ou não a praticar o exercício. Exatamente. E muitas vezes vão ser exames que vão te dar um limiar para dar ao personal, ao educador físico, uma segurança e um limiar para trabalhar com aquela pessoa. Pois é. Dá o direcionamento, né? Porque você tá um tempão sem praticar nada, né? E de repente, não, vou recuperar o tempo perdido. É aí que você costuma se dar muito mal, né? Tanto em recuperar o tempo perdido, quanto fazer em apenas um dia o que não fez a semana inteira. Exatamente. Isso leva o corpo ao estresse máximo de forma errada. Porque o exercício gradual de 3 a 4 vezes por semana, ele vai fazendo adaptações fisiológicas, metabólicas no organismo, também através de um estresse. Porém, é um estresse, eu falo que é um estresse benéfico. Ele vai melhorando cada dia mais o seu organismo para você estar apto a praticar determinado esporte. Por exemplo, falo muito da musculação. A musculação, ela te prepara, ela te fortalece, ela te dá equilíbrio, ela te dá fortalecimento de core, de musculatura, para você colocar o seu corpo preparado para trabalhar diversos outros esportes. Então, eu não estou falando que ser atleta de final de semana é ruim, mas não é a melhor estratégia. Não é a melhor. Nós precisamos de trabalhar o nosso corpo e preparar o nosso corpo para chegar àquele limite máximo no final de semana, por exemplo. Além disso tudo, tem os perigos também, desafios enfrentados pelos atletas de fim de semana, de lesões, né?
no exagero dos treinos. Né? Sim, no Pode exagero do lesões treino, seríssimas, né? a gente tem um acúmulo, a gente fala de CPK, aquela dorzinha que dá no dia seguinte, até 48 horas após. Tem gente que fica sem andar e acha aquilo normal, né? Não é. A gente tem que colocar o nosso corpo preparado. Então, a gente vai evoluindo de forma gradual, aumentando volume e intensidade ao longo da semana para a gente preparar para um final de semana, para um jogo, para um torneio. Você percebe que até os atletas que não são de finais de semana são assim. Eles têm o período on, eles têm o período off, eles têm o período que eles estão mais intensos. Sim. Eles têm que descansar. Tem. Porque o nosso organismo precisa de descanso para ter uma recuperação, para poder levar no dia seguinte ou 2 dias depois o corpo a algum limite de estresse, máximo ou submáximo. Como os atletas de fim de semana podem minimizar esse risco de lesões durante esses treinos, Moniz? Primeiramente, se possível, treinando durante a semana. Para quem fala que não tem tempo, a Eletrofitness é uma boa escolha. São 20 minutos tempo, né? de treinamento, você ganha um tempo enorme. Ela vai te ajudar a te preparar ou fazer uma musculação, ou fazer atividades que estão relacionadas àquele esporte, para você ter a constância, né, e preparar o seu corpo para atingir aquele limite máximo ou submáximo no final de semana. Então, treinamentos periódicos é importante. Alimentação regrada é super importante, porque o carro bom, o carro ele precisa de boa gasolina para andar, o nosso corpo também. Então, frutas, verduras, legumes, hidratação e descanso. Tem muitas vezes que, por exemplo, eu passei a noite em claros num plantão e no dia seguinte eu vou treinar, eu vou jogar debaixo de um sol quente. Não é aconselhável. É a hora de pisar o pé no freio e entender que dormir vai ser melhor que treinar naquele momento. Pois é, precisa, né? Em outras situações, a gente faz essa adaptação gradual de intensidade e volume durante ao longo da semana, para chegar no final de semana e você ter essa oportunidade de jogar bola com os amigos, jogar bola com a família, tomar sua cervejinha, mas comer seu churrasquinho de forma segura. Sim. E sempre contando com um profissional. Agora, no final de semana mesmo, antes de começar um jogo ou treinamento, é importante você ver se você está hidratado, se você está descansado, se você comeu bem, e fazer alongamentos, fazer exercícios de mobilidade e aquecimento. Por quê? A gente tem que avisar o nosso corpo, tô chegando, vai chegar uma carga intensa aí, você precisa se preparar. Prepara. Por quê? Aumenta a circulação sanguínea, aumenta a circulação de nutrientes e a gente consegue preparar o nosso corpo para gerar aquele estresse naquele período. E ele vai entender e vai minimizar contraturas, lesões e outras intercorrências mais que pode acontecer. Ô Moniz, eu já te perguntei isso, mas, por exemplo, eu não sei se eu te perguntei dessa forma, mas a Eletrofitness, por exemplo, ela te disponibiliza qualquer tipo de exercício? Ou só musculação, ou só bicicleta, ou só, enfim, viu? Ela tem limitação de alguns tipos de exercícios? Não, ela é um exercício individual, então a gente trabalha de acordo com o aluno, com aquela prioridade ou com o que o aluno necessita. A gente pode fazer trabalho cardiorrespiratório com a Eletrofitness, escada, esteira, bicicleta, para preparar até mesmo um atleta a ganhar potência, ganhar velocidade. Trabalhamos também com fortalecimento muscular, muito parecido com a musculação, e também ajuda na celulite que a mulherada reclama, dá uma drenada no corpo, facilitando assim a eliminação de toxinas. Então, por ser um exercício individual e a gente ter profissionais capacitados para isso, a gente vai direto no objetivo do aluno. Então, ajuda na flacidez, ajuda no equilíbrio. Isso nós trabalhamos de forma individual, de acordo com o que cada um necessita. Pois é, aí em um tempo menor de exercício. Isso, porque é um exercício bastante intenso, ele trabalha musculaturas que muitas vezes a musculação não consegue trabalhar, a gente fala que são as musculaturas de fibra 2B, então ele chega de forma mais intensa, por isso a redução do tempo. Quando a gente aumenta a intensidade, a gente diminui o volume. Isso também na musculação ou em outros treinamentos é indicado. Então, ele trabalha dessa forma intensa, então para muitas pessoas que não têm tempo, eu não posso ficar 1 hora na academia, 1h30, 50 minutos, ele veio como forma de solucionar essa desculpa, de solucionar esse problema, te entregando os mesmos resultados. Muito bem. Qual a importância do aquecimento e do alongamento para os atletas de fim de semana, principalmente? A importância é que ele vai prevenir
as lesões, vai te ajudar a preparar o corpo a entender que você vai receber um estresse mecânico ou estresse durante aquele jogo, durante aquele exercício. E ele vai te ajudar a não ter dor pós-treino. Ele vai te auxiliar a preparar o seu corpo para que você consiga fazer aquele exercício de forma mais segura possível. A segurança no treino é primordial, pessoal. Porque a gente acha que é chegar e começar. Eu mesma já fui vítima de há muitos anos atrás. Eu estava jogando, eu lesionei, machuquei, o corpo quente não sente. Vou continuar. Fiquei 9 meses parada. Pois é. Aí eu não pude fazer, durante os 9 meses seguintes, eu não pude fazer nada. Absolutamente nada. Eu acabei nada. com o meu joelho. Então a gente tem que ouvir o nosso corpo e tem que se preparar para aquele determinado exercício. Até para uma caminhada é preciso fazer aquecimento e alongamento? Sim, a gente começa... O aquecimento, eu falo, aquecimento, o alongamento, é para avisar o corpo que ele vai começar a andar. Eu vou começar a exigir. Exatamente, é para dar aquele, opa, vamos acordar. Acorda, menino! Acorda aí. Acorda aí. E aí ele é importante, sim, para poder preparar a musculatura, para poder fazer aquele exercício. Todos os exercícios, eles são... Não só o alongamento, eu falo que a mobilidade, o aquecimento e o alongamento são muito importantes. Muito bem. Algo a acrescentar, Muniz? Eu te fiz um monte de perguntas aqui, mas eu acho que se tiver alguma coisa a mais a acrescentar para esses atletas de fim de semana ou para quem está interessado, enfim. Cuidado com os atletas de finais de semana. Não estou falando que não é para praticar o exercício, porque o exercício é mágico, ele vai trazer benefícios, mas é para praticar com cuidado, procurar a orientação de um profissional e praticar, porque o exercício físico é mágico, ele transforma vidas. O movimento, ele cura. Com certeza. Muniz Gletzel, educadora física, falando conosco mais uma vez no Corpo em Movimento. Quinta-feira que vem não vai ter feriado. Você está aqui de volta. Eu vou estar aqui de volta. Muito obrigada. Valeu. Te esperamos até lá, Muniz. Até. Tchau. Transamérica 10:01. Corpo em Movimento.